Que a paz de nosso Jesus Cristo, passando por aqui para deixar um daqueles nossos vídeos que sempre fazemos, vídeo rápido, porém pontuais. Nosso vídeo de hoje vai falar sobre profetas, reis e sacerdotes, trazendo para os dias de hoje, dias de pandemia, dias de futura pós-pandemia, porque logo vem, e trazendo também para um ano de eleições municipais. Vamos fazer pontos e polêmicas. E me coloco à disposição para depois, se quiserem perguntar alguma coisa, ou mesmo conversar a respeito, ou mesmo nos aprofundarmos, estamos à inteira disposição. Começo logo lhe dizendo, meu amado cristão, que desejo muito do meu coração que o cristão se levante, que o cristão adentre a política, porque lá é nosso lugar também. Política é um ministério, pode ter certeza disso. Mas agora vamos ler algumas passagens do livro de Isaías para nos dar base para falarmos do que nós vamos trazer hoje. Amém? Glória a Jesus. É maravilhoso, porque a palavra ela nos restaura, ela nos traz pontos maravilhosos. Em Isaías 1, versículo 17, ele traz o seguinte: aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da justiça, das viúvas. Olha que forma grandiosa, olha que forma linda o Senhor vem tratando nesta manhã conosco, para que a gente se levante enquanto profetas que somos, enquanto sacerdotes que somos, enquanto reis que somos. Amém? Glória a Jesus. Isaías 10, vamos ler um pouco para juntar os respaldos bíblicos para nós conversarmos com prioridade, respaldados na palavra, aquilo a que devemos fazer, aquilo que temos direito como profetas de reivindicar, proféticas de voz profética do ministério profético. Nem estou falando de revelação divina, nem estou falando de teologia, nem estou falando de ideologia, nem de dogmas, nem se você acha isso, se você acha aquilo, não. Estou falando de ministério profético. Isaías 10 diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Meus amados, isso é grandioso. Versículo 3 diz o seguinte: mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrai-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Glória a Jesus. Aleluia. É muito tremendo a nossa responsabilidade enquanto profetas, enquanto reis, enquanto sacerdotes. Nós não podemos nos calar. Nós temos que agir neste tempo que se chama hoje. Nesse tempo profético, nesse tempo que a sua voz precisa ecoar. Aleluia. Glória a Jesus. Sei que os temas são polêmicos, mas estamos respaldados. Deixar mais um versículo antes de adentrarmos para ficarmos altamente respaldados. Fomos para Isaías, agora vamos para Zacarias, que nos diz o seguinte: não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Não intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Nosso recado do Senhor ele é tremendo, ele é grande. Agora, para nós, homens e mulheres públicos, 1 Coríntios 10, 24, ele nos diz assim: ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim o interesse dos outros. Ora, se você vai para a política, não busque os seus interesses, lá não é o seu lugar. Se você está pensando isso, meu amado cristão, esse recado é para nós, para o povo de Deus. Se você está pensando em fazer palanque para ser despachante de igreja, lá não é o seu lugar.
Você não está lá para calçamento, você não está lá para teto de igreja, você não está lá para favorecer seus irmãos na fé. Você vai para lá para fazer políticas públicas compatíveis para atender a viúva, atender o opressor, fazer justiça contra o opressor, atender o oprimido, atender o estrangeiro, ser contra o racismo e N coisas. Para cuidar da sociedade, lugar que o Senhor lhe colocou. É para lá que você vai. É com esse fim. Então, se você está se levantando para esse ministério tão lindo, com outras intenções, meu amado, desista, porque não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Bem, vamos falar de outra coisa neste momento. Nós vamos fazer um consenso, ou melhor, um ajuntamento, ou melhor, uma caminhada de duas coisas interessantes para juntos. Não vou falar de teologia, nem vou falar de dogmas, não. Vou só dizer que a gente deve juntar nesse momento a ortopraxia, que é o cuidado com a nossa conduta, cuidado com a conduta do cristão, com a ortodoxia, que é o conduto com a doutrina cristã, com o respaldo. Você é filho de Deus. Jesus te comprou. Nós temos responsabilidade com a doutrina a quem professamos. É muito importante isso, é muito grandioso isso, e de muita responsabilidade. Nós precisamos, meu amado, nesse momento, restaurar o nosso Ministério da Misericórdia, Ministério do Socorro, Ministério da Consolação. Antigamente nós tínhamos na nossa igreja o Ministério da Misericórdia, o Ministério do Socorro. Pois é tempo de restaurar, porque agora precisa que se restaure. O povo está aí morrendo, o povo está aí passando fome. O desemprego está latente, está crescendo de uma forma imensa. E você, fazedor de tenda, você que tem seu emprego, porque pastor não é só para estar recebendo dízimos e oferta, não. É também para trabalhar. Mas você que já tem seu trabalho, você que já tem sua profissão, se levante para socorrer o povo. Faça campanha na sua igreja, você que não tem. Busque dos poderes públicos, porque a nossa Constituição diz que é dever do Estado, mas também é nosso dever cuidar do nosso povo, alimentar o faminto, cuidar de uma forma generalizada. As profissões estão aí porque todas elas são de Deus, todas elas são vocacionadas pelo Senhor e todas elas são para ser aplicadas no reino. Médicos, enfermeiros, atores, cantores, políticos, todos são do reino de Deus, são para restaurar a criação, cada um do seu local. É para isso que também fomos chamados. Não fomos chamados só para ser pastores e reis. Fomos chamados também para ser profetas e proféticas com voz profética, onde estivermos, onde a nossa missão o Senhor levar. É muito preciso nesse momento que você entenda isso. Você lá no seu hospital pode fazer a missão de Deus. Você como cantor pode fazer a missão de Deus. Você como ator pode fazer a missão de Deus. Você em qualquer profissão pode fazer essa missão de Deus. É muito preciso. Quando nós temos ações de justiça, preste atenção, ações de justiça, de paz, de dar comida ao faminto, de dar dignidade ao ser humano, buscando fazer a justiça e fazendo com que ela se cumpra, nós estamos exercendo nosso papel como sacerdotes. E isso engrandece Deus, isso engrandece o reino de Deus, isso glorifica Jesus de Nazaré. É muito preciso, é muito importante que você nessa hora entenda isso. Larga a mão de ser prepotente, de ser orgulhoso, saia do seu casulo, saia das quatro paredes, enxergue a dor do outro. É o momento de cuidar, de servir. E quem vai para a política é um recado, você vai para lá para servir, não para ser servido. Você vai para lá para cumprir aquilo que Jesus disse, amar, servir. Ele deixou o maior exemplo de todos os exemplos ao lavar os pés dos seus discípulos. É hora da sua humildade, é hora de pôr em prática. Eu conheço N e N pessoas que é de uma empáfia só. Acaba com isso, meu irmão. É tempo de humildade, de buscar o Senhor aos pés do Senhor, de buscar o Espírito Santo de uma forma grande, de se quebrar na presença dele. Aleluia. Veja o que Ezequiel 18:12 nos diz. Oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não tomar penhor,
levantar os olhos para os ídolos, cometer abominações. É tanto recado que o Senhor nos traz nessa manhã. Tanta coisa que o Senhor nos tem trazido para entendermos que esse lado é onde entra o seu lado de profeta. Falando com a voz profética contra o mal existente, que tem contribuído de forma grandiosa esse mal, para que as crises existenciais elas se levantem agora, nesse tempo. As crises emocionais, as crises econômicas, é por isso que tem tanta gente se matando, é tanta depressão, é tanto pânico dentro das casas. É por esse momento, mas você pode se levantar com a sua voz profética. Levantar a voz em prol dos oprimidos, dos órfãos, da viúva. Eu estou batendo sempre nessa tecla, porque você é profeta. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é público, você é líder de igreja. Quero que saibas e que eu desejo, que eu almejo, que em nossas igrejas de lá saiam muitas pessoas para a política, para o público, para ocupar o lugar de rei. Porque assim você vai trazer justiça, você vai ter servir como serviço desejado realmente por Jesus. Se pergunte você, cristão, que pretende entrar na política, ou que já está na política. Será que você já atentou que você é sal? Que você vai para lá para temperar, para dosar? Será que você já fez essa pergunta? Se você fosse Jesus, como você agiria como prefeito? Se você fosse Jesus, como você agiria como vereador? Faça essa pergunta, meu irmão. É muito importante para você fazer essa pergunta. Seja a voz profética que se levante, aponte os erros, a corrupção, os desmandos, mas também seja aquela voz profética que traga a solução, buscando discernimento para esse tempo, para essa pandemia, para a pós-pandemia. Grite, não emudeça sua voz, mas vá buscar discernimento aos pés do Espírito Santo. Vá buscar discernimento para ter estratégias grandiosas aos pés do Senhor, para que suas ações sejam vistas e sejam criteriosas e agradem ao reino de Deus, agradem a Deus. É preciso que você alicerce o intelecto com sua fé, sua inteligência com sua fé. Elas precisam andar de mão dada. Busque, meus amados, mais uma vez eu te peço, na fonte do professor Espírito Santo. Não tem professor melhor. Busque as estratégias para hoje. Já tem várias pessoas fazendo essas estratégias. Eu não vou aqui citar hoje instituições, denominações, não. Graças a Deus, Deus tem levantado um povo, trazendo já comida ao pobre, adentrando nas comunidades, adentrando até os grandes palacetes, os altos condomínios, prédios altíssimos. Lá tem pessoas que sofrem, tem muito dinheiro, mas tem sofrimento. Tem muito dinheiro, mas tem vazio. Você também precisa saciar essa sede, saciar essa fome. É o seu lugar de profeta, é o seu lugar de sacerdote. É lá que você precisa também ir. Não é só nas comunidades, não. Muitas pessoas, muitos homens que têm muito dinheiro, estão vendo suas fábricas fechando, suas firmas fechando, seus shoppings fechando, e isso dá um desespero, porque ali eles tinham milhares de pessoas na sua cobertura, pessoas que dependiam diretamente deste salário. A família que tinha um nível X, meus amados irmãos, coloca tudo isso diante de Deus, coloca tudo isso diante de ação, e saiba que esse povo também precisa de mim e de você. Aleluia. Glória a Jesus. É hora de ouvir e entender as cortes celestiais. É hora de se colocar como o povo de Isacar. Estudar o tempo, estudar os nossos dias. Estude os tempos. Estude o que o Espírito nos diz hoje. Escute o que o Espírito tem dito às igrejas, aos profetas, aos sacerdotes e aos reis. Neste período que se chama hoje. Como rei, meu amado. Como rei. Homem público. Empresário. Pessoas de peso, pessoas que têm poder de fazer as políticas públicas, de mudar as políticas, de mudar as leis. Vocês são os reis desse tempo. Levanta a empregabilidade. Nosso povo está passando fome. Seja fazedor de tendas. Ajude os outros a sê-los, a ser pequenos empresários, pequenos comerciantes.
Uma economia solidária e, por que não dizer, se possível, até comunitária? Pode sim, pode acontecer. Se preciso for, levante-se para ajudar a viúva a ser empresária, como o profeta do passado ajudou no caso do azeite da viúva. Vocês lembram? Ela se transformou numa empresária. É tempo de você ajudar esse povo. Lá na nossa igreja, talvez tenha uma viúva que faça crochê muito bem. Ajude ela a ser empresária. Lá na nossa igreja tem uma boleira de mão cheia. Tem uma mulher que confecciona aqueles bolos artísticos. Ajude ela a ser empresária. E assim por diante. Eu dei 2 exemplos, mas temos milhares de exemplos. Ajude o nosso doméstico da fé. Aleluia. Você é voz profética. Declare, fale, haja. É tempo de agir. Olha que lindo. Marcos 5,36, a partinha B, bem pequenininha, diz assim: não temas, crê somente. Então, não temas em meio à pandemia. Não temas em meio à informalidade. Não temas em meio à economia descendo. Não temas, crê somente, haja, fale, cuide. Transforme a situação. Você é poderoso para fazer isso. Deus te deu isso. Deus disse que podemos fazer obras maiores do que Ele fez. Aleluia. Agora eu vou mostrar o princípio do sacerdote, do profeta e do rei. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus foi rei, Jesus foi profeta, Jesus foi sacerdote. Sacerdote da linhagem de Melquisedeque, o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote. A missão de Jesus, ela foi grandemente revelada em seu nascimento através dos reis magos. E nós vamos ver esse mistério profético numa simbologia. Ora, entenda. O ouro é equiparado a rei. Jesus era rei. E naqueles tempos, somente o rei superior poderia receber ouro de outros reis. Não é interessante? Pois é. Ali foi colocado que Jesus era o rei dos reis. Glória a Deus. O incenso faz o referencial ao sacerdote. Aleluia. E a mirra referencial ao profeta. Porque os profetas naquela época, eles ungiam pessoas. Eles já curavam pessoas com a mirra. Eles ministravam cura. Feito isso, os 3 magos estavam declarando ao mundo que Jesus era rei, era sacerdote e era profeta. Pena que poucos e quase ninguém discerniu. Mas eles vieram de um profético muito grande, uma simbologia muito forte. E deixou isso chegar a nós. E nós, estudando os tempos, aprendemos com os reis magos a simbologia de Jesus. Também, falando secularmente, aprendemos que o nosso Estado é laico. Isso é muito forte para a gente aprender e respeitar as autoridades constituídas, todas elas, porque todas elas vieram de Deus, nos diz a palavra, e todas elas têm a permissividade divina, sejam boas ou más. O problema é que você tem a responsabilidade de ser um bom político. O problema é que você, que é cristão, tem o dever de ser bom político, de fazer coisas boas, de dizer aquela lá fez a diferença naquele local. Esse é o problema. Os outros também devem e podem fazê-lo. Eles estão lá para fazê-lo. Porque a população, quando botou ele lá, acreditou nele. Mas não vamos julgar ninguém, nós estamos aqui para isso. Nós somos julgadores. Somos amorosos. Somos cristãos. Somos aquele a quem devemos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença, sim. Aleluia. Faça a sua política de maneira legitimada. Os que estão lá já, estou me referindo até a quem está. Quem vai ainda é outra coisa. Quem está, faça leis legitimadas, com respeito, baseadas na palavra, baseadas nos princípios. É preciso usar meios legítimos. E você, como é um político, você tem meio legítimo de elaborar leis, de elaborar emendas, de apoiar leis daqueles a que se propõem e não cortar. E não ser Maria vai com as outras. E não acabar com aquilo. Olha, ocupe os espaços, continue a ocupar seu espaço, Deus lhe deu como herança. O tempo é o Senhor da razão. Então, o tempo vai dizer se você foi um bom político ou um mau político.
Mesmo que você pense que o Senhor está lhe colocando um cargo a mais, porque você é bonzinho, muitas vezes você não é, mas é tempo de você se restaurar. É tempo de você realmente fazer Jesus o presente de Deus em suas mãos. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, mude, transforme-se. É tempo de Deus. É um tempo maravilhoso do Senhor. É um tempo de sermos fortes, maravilhosos. É um tempo que o Senhor nos diz assim: eu, o Senhor, quero renovar o meu mundo e conto com você. O Senhor quer que a gente renove o mundo. O Senhor quer que a gente restaure a criação. E conta conosco. Conta conosco. Simplesmente o Senhor conta conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo é o Senhor dos Exércitos. Estou aqui procurando uma palavra em Malaquias, para deixar para os amados, Malaquias 3, 5, que diz assim: chegar-se-á a vós outros para juízo. Serei testemunhas velozes contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, eu encerro com essa palavra. Espero que o Senhor tenha falado ao vosso coração. Espero, em nome de Jesus, que as coisas mudem para nós. Espero que nós possamos nos levantar como voz profética, como pastores, como sacerdotes, como os líderes de igreja, como líderes, porque toda pessoa tem um sacerdócio, não é preciso ser só pastor. Você tem um sacerdote santo na sua vida, como bons políticos, como boas pessoas do reino de Deus. E especialmente nos levantemos como reis nesse tempo tão difícil. Amém? Glória a Jesus. Que o Espírito Santo nos abençoe. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço da pastora Jade, sua irmã em Cristo.